aconteceu, em momento algum, eu achei que fosse... No princípio, sim, achei que fosse... eu vou morrer, eu não vou durar muito. Pensava muito na minha esposa. Eu tinha um casamento feliz até então. E pensava que aquilo tudo iria terminar, iria acabar. Uhum. Não foi o que aconteceu. E nesse período, eu comecei a fazer uma diálise. Eu disse para minha mãe que eu não durava 1 ano, e eu durei exatamente 5 anos fazendo hemodiálise, com uma força muito grande. Uma força que veio da fé, uma força que veio muito de mim e de muitas pessoas que me davam força também. A minha família foi uma pessoa que me acolheu muito, deu muita força. Os amigos dos amigos eram sempre pessoas que estavam sabendo da minha situação e estavam sempre em oração, independente de qual fosse a sua religião, mas eram pessoas que estavam sempre emanando vibrações boas. E isso é uma coisa que me deixa muito grato, né? Isso aí é gratidão eterna por ter essa corrente positiva junto comigo. Acho que foi isso também que me ajudou nessa caminhada de 5 anos, muitas das vezes dolorida, sofrida, com várias internações, várias vezes indo ao hospital, sendo internado, sem saber se voltava, as pessoas sempre naquela preocupação, minha ex-esposa, minha mãe, minha família, toda naquela corrente positiva, mas com aquele receio sempre muito grande, achando que de uma hora para outra poderia ter uma notícia desagradável, né? Diga-se assim. O risco de morte, então, ele acompanhou você durante todo esse período, nesses 5 anos de hemodiálise. Porque não foi só o tratamento de hemodiálise por conta do agravamento da doença e do problema renal, veio outras complicações e você precisou, além da hemodiálise, também ter alguns estágios aí internado em hospital. E você falou uma coisa muito interessante a respeito de fé, porque a fé, querido ouvinte, você que está aí ouvindo, né, a declaração do Luciano, e você vê como é importante nós colocarmos e focarmos a nossa mente no pensamento positivo. Ele decidiu pensar positivo. Um belo dia ele viu e ele entendeu que murmurar não ia adiantar, aquele primeiro baque ou a primeira decepção poderia levá-lo a um quadro depressivo, porém ele teve aquela primeira reação e fica aí de orientação para você que talvez esteja se sentindo entristecido por algum outro motivo. Talvez o teu motivo não seja tão grave como foi o motivo, né, de tristeza na vida do Luciano, mas ele traz assim esse relato que a saúde dele estava num estágio muito agravado. Até então eu entendo que o Luciano entendeu que aquilo não ia se reverter, seria conviver com o processo de hemodiálise. E nesse inteirinho eu estou entendendo então, Luciano, que veio então a necessidade de dizer para você, olha, você é só um transplante. Aí, quando a gente fala de transplante, o negócio fica pior, porque a gente imagina fila de transplante, pessoas que ficam 1 ano esperando, doador compatível, que é difícil, às vezes, de encontrar na própria família. E aí, você já estava na diálise e precisava agora de um órgão. Né? O médico, com certeza, disse para você, Luciano, meu filho, só um rim novo agora no teu caso. Como é que foi isso? Então, o médico, quando ele falou do transplante, ele também deixou claro que o transplante a fila de transplante renal no Rio de Janeiro era enorme, era uma coisa bem difícil de se conseguir, a não ser que você tivesse um doador compatível. Ok. Quando eu comuniquei isso à família, primeiro foi aquele alvoroço, porque tudo é na emoção, né? A pessoa não para e não pensa o que virá com aquela atitude de uma doação. E foi exatamente isso que aconteceu. Começou
aquele burburinho, não, a gente vai fazer, vamos fazer um teste, vamos ver quem é compatível para poder doar, só que as coisas não funcionam dessa maneira. Então, eu fiz, sim, teve, minha irmã fez o teste, meus irmãos em si, o parente direto, a maioria também tem problemas de saúde. Para ser um doador, você tem que ser totalmente saudável. Meus irmãos só tinha uma que poderia na época, hoje em dia também não pode mais, não poderia mais ser, mas só tinha uma que poderia. E foi ela e minha ex-esposa que fizeram o teste para poder ver se seria compatível. Nesse caminho, minha irmã ela não deu continuidade por algum motivo, que eu não sei bem qual foi, e a minha esposa deu continuidade. Agora, na família, realmente existiu a princípio, vamos fazer, só que depois, quando os ânimos baixaram, eu acredito que as pessoas pensaram bem, então tiveram sim um receio. Eu não critico por isso, eu entendo perfeitamente, porque não é fácil você tomar uma decisão de pegar um órgão seu, tirar uma parte sua e doar para uma outra pessoa, né? Uhum. Então, tinha pessoas que realmente não poderiam, porque a família realmente é grande, mas também tem um quadro de doenças, ainda que sejam simples, né? Mas tem. Imagino que na mente de quem poderia doar, a pessoa assim, poxa, eu vou doar, mas e aí se eu tiver um problema? Se eu tiver Se um problema, se eu precisar, se eu tenho um filho, se meu filho precisar, e se amanhã ou depois acontecer alguma coisa, eu precisar desse órgão que eu vou estar doando, porque rim Uhum. você tem dois, mas a pessoa nunca pensa que ela pode conviver com um só, né? E eu entendo perfeitamente isso. Não tem, assim, para mim não ficou nenhum tipo de problema, não ficou mágoa, não ficou, porque geralmente tem pessoas que levam por esse lado, né? Fica magoada, poxa, É, é tão grande, por que que alguém não doou e tal? Mas para mim nunca passou isso, eu nunca tive isso na minha cabeça, em termos, poxa, fulano é saudável, não se prestou nem a fazer um teste, uhum. não, porque realmente eu sei que é uma situação muito difícil. Eu digo para a senhora hoje que se eu tivesse naquela situação, se fosse eu que tivesse de outro lado, eu também não saberia o que eu pensaria se eu fosse uma pessoa saudável e tivesse uma outra pessoa precisando do rim, porque eu não teria passado por isso tudo. Se hoje, eu, na minha condição já de transplantado, pudesse, fazendo a passagem hoje ou amanhã, pudessem tirar meu, mesmo sendo transplantado, e doar para uma outra pessoa, ser reutilizado, eu faria com o maior prazer, porque eu acho que não existe um bem tão grande quanto esse, que é doar parte sua para uma pessoa continuar vivendo. E foi isso É, que. a doação, a doação, ela gera vários questionamentos, né? A doação leva a pensar várias coisas, porque a doação ela é envolvida em várias crenças. A doação ela é envolvida no caso do doador vivo, dessa questão que você está falando, do medo, do receio. No caso de um parente, né, que decide talvez doar os órgãos de um falecido. Então, gera uma questão, às vezes por causa de alguma crença, de não se levar adiante ou achar que vai ser um agravamento para as emoções daquela família, porque isso não é só. Nós não estamos, querido ouvinte, nós não estamos falando só de doença aqui. Nós estamos falando de processos psicológicos difíceis, tanto da pessoa que está doente, no caso aqui o relato do Luciano nessa manhã para nós, como também o agravamento nas emoções, no psicológico de uma família inteira, que aí tem um ente querido doente e que quando decide levantar um doador, aí já não são a preocupação com um ente querido, já é a preocupação, na verdade, com dois entes queridos. Então, nós vamos já ouvir, vamos agora para o intervalo. Eu digo, quando a pessoa quando é convidada aqui, Luciano, passa muito rápido. Nós vamos agora para o nosso intervalinho, vamos ouvir aí a música do
Vamos ouvir uma música aí com o nosso querido Bispo João Mendes Jesus, que é o apoiador do nosso programa. Muito rapidinho, sai daí não, volta já já que o Luciano, quando voltar, vai contar essa experiência, porque sim, uma doadora na família dele se levantou e ele vai contar como é que foi isso. Já já a gente volta.